nossa denominação, completou 83 anos de existência. E eu quero pregar hoje para os irmãos na carta de Judas, onde está o texto moto da nossa denominação. Judas tem apenas um capítulo e 25 versículos. Vamos abrir em Judas. Nós vamos ler esta carta toda. E vamos nos concentrar nos primeiros versos. Judas, nós vamos ler toda a carta. Uma carta bem curta, mas muito eficaz para o propósito a que foi dada. Judas nos diz assim a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais
são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Assim nós acabamos de ler um dos livros da Bíblia, a Carta Universal de Judas, meus irmãos. Nós estamos acostumados, meus irmãos, no mundo ocidental com bastante conforto, não é verdade? Nós temos um sofá confortável, nós temos uma cama confortável, nós temos um chuveiro quente, nós temos um fogão para preparar a nossa comida, nós temos o conforto do nosso lar, e quando alguma coisa sai do eixo, sai errado, nós reclamamos bastante. E às vezes, quando as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos na vida cristã, nós também reclamamos bastante. Acontece que a calmaria, meus irmãos, na igreja e na vida cristã, são exceções. A regra para o povo de Deus é ser perseguido, maltratado, injuriado. Essa é a regra do povo de Deus. Sempre foi assim, desde que Deus chamou Abraão, ou antes disso, lá no jardim, havia uma serpente tentando Eva e ela conseguiu o seu intento. A partir dali, a hostilidade foi lançada. Caim matou Abel, diz João, porque ele era do maligno, ele odiava a semente santa. E assim, nos dias de Noé, havia os perseguidores do justo Noé, nos dias de Abraão, havia os perseguidores do justo Ló, e assim todos os tempos. Depois que saíram do Egito, um populacho que não seguiu o conselho da verdade, desdenhou de Moisés e morreu no deserto. Assim foi com Josué, com os profetas, com os apóstolos, com a igreja do primeiro século, e a igreja tem sofrido perseguição ao longo das eras. Tranquilidade, calmaria não são a regra. Tranquilidade, calmaria são exceções. Se a gente tem tranquilidade para cultuar a Deus, se nós não sofremos perseguições, se nós podemos abrir a nossa boca para proclamar o Evangelho, esses são períodos de exceção na história da igreja. Via de regra, o povo de Deus está sendo maltratado, perseguido, injuriado, e nós não deveríamos reclamar disso. É por isso que Judas teve que escrever esta carta. Judas é o meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz no verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Judas foi bastante modesto. Esse Judas, evidentemente, não é o Judas Iscariotes, né? Não é o traidor de Jesus, mas é o Judas, irmão de Tiago, e irmão de Jesus também. Mas ele não tem a arrogância ou a prepotência de se colocar como irmão de Jesus. Ele diz que ele é irmão de Tiago. Tiago, sim, é um baluarte da igreja, um apóstolo chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mas Judas é irmão
de Tiago, irmão também do nosso Senhor. Judas se converteu, meus irmãos, depois que Jesus ressuscitou dos mortos. E quando ele viu o poder de Jesus Cristo, ele se converteu. E ele sabia o que era viver a vida cristã. E ele sabia que a vida cristã não era uma religião vida mansa. Você já entrou numa banheira quente, 37,5 graus, e começou a relaxar? Meus irmãos, é muito relaxante, é muito bom. Você não precisa fazer nada, só relaxar e aproveitar o momento. Tem gente que pensa que o cristianismo e a vida com Deus é assim, é só deitar e relaxar e aproveitar o momento. Pelo contrário, a vida cristã não é uma religião vida mansa, a vida cristã é cheia mesmo de perseguições, de conflitos, de embates. E Judas sabia disso porque isso aconteceu no primeiro século também, e continuou acontecendo. Agora eles estavam com um problema muito sério, porque uma coisa são as perseguições externas. Você, crente, sabe que lá fora há uma luta ética, há uma luta moral, há uma luta política, há uma luta religiosa, há uma luta pelos nossos filhos, pela nossa família. Você sabe que existe uma luta lá fora. E é fácil identificar as lutas de fora, porque elas são muito claras. Elas nos combatem todos os dias, pela TV, pela internet, e do nosso trabalho, no dia a dia, na lida com os nossos vizinhos, parentes, amigos e etc. Agora, e as lutas internas? E os problemas que às vezes a gente enfrenta na própria igreja? E aqueles que entram na igreja de Cristo para perturbar o trabalho do nosso Senhor? E aqueles que entram para divulgar heresias? E aqueles que entram para perturbar a fé dos eleitos? É sobre isso que Judas está escrevendo aqui. Ele está dizendo assim, verso 3: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Judas está dizendo, eu queria escrever sobre coisas que nós podemos desfrutar a respeito do nosso Senhor Jesus: redenção, salvação, justificação, graça, amor, bondade. Judas queria escrever sobre essas coisas, mas ele disse, eu me sinto obrigado a ensinar vocês a identificarem os falsos mestres, aqueles que fazem comércio de vós, aqueles que propalam grandes arrogâncias. Eu estou exortando vocês a batalhar pela fé. Então os perigos não estão só fora da igreja. Às vezes o perigo aparece dentro da igreja. Pastor, mas como é que alguém vem para a igreja para disseminar heresia? Tem muito, meus irmãos. O ímpio que gosta da impiedade, ele sabe pela sua astúcia que a igreja é um ambiente propício para divulgar as suas heresias. Porque ele chega na igreja, ele é bem recebido, ele é bem tratado, ele é acolhido, ele é amado, e até que você descubra que ele está propalando grandes arrogâncias, impiedades, heresias e mentiras, demora. E quando você vai ver, muitas vezes o estrago já está feito. Então Judas tinha essa preocupação. Ele disse, irmãos, eu chamo vocês para uma batalha. E essa linguagem bíblica sobre a batalha é uma linguagem que está na Bíblia inteira. O apóstolo Paulo diz que nós temos que nos revestir de uma armadura. Ele diz que a nossa armadura é o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça e as sandálias do evangelho da paz. O crente tem uma armadura para quê? Para lutar, para se defender, para identificar os males que a igreja sofre nos dias atuais. E o apóstolo Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. É com as armas da nossa milícia, da nossa luta, que a gente derruba sofismas. É com as armas da nossa milícia que a gente reduz todo o pensamento à obediência de Cristo Jesus. Então Judas nos chama para uma batalha. Quando os nossos pais fundadores, em 1938, identificaram a heresia na igreja,
na Igreja Presbiteriana Independente, que estava ordenando um candidato ao ministério que não acreditava nas penas eternas, nossos pais fundadores tiveram coragem para recorrer ao sínodo, tiveram coragem para receber a resposta, tiveram coragem para continuar interrogando o sínodo e o presbitério, e tiveram a coragem de descobrir que todo o seminário onde estudou Rui Gutierrez estava contaminado pelo liberalismo. Eles também tiveram coragem para não ficar em cima do muro. Eles tiveram coragem para dizer: a nossa ala é conservadora, nós não podemos aceitar a heresia agora, porque se entrar agora as porteiras ficam abertas. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, a Igreja Presbiteriana Independente hoje ordena mulheres para o pastorado. Heresia. Oferecem a mesa do Senhor para crianças não professas. Heresia. Elas têm como seu patrono teológico Karl Barth, o pai da neo-ortodoxia, que ensinava que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, mas ela pode se tornar a palavra de Deus se você tiver uma experiência com ela. Essa é a Igreja Presbiteriana Independente hoje, uma igreja que abriu mão dos seus ideais em 1938 e depois das discussões, 2 anos de debates, ainda assim abraçou o liberalismo teológico. Então, os problemas que os nossos pais enfrentaram não foram problemas de fora da igreja, foram problemas de dentro da igreja. E eles tiveram coragem de identificar a heresia, denunciá-la, e como a igreja não tomou nenhuma atitude, eles se apartaram da IPI e fundaram a Igreja Presbiteriana Conservadora no dia 11 de fevereiro de 1940, onde a segunda Igreja Presbiteriana Independente se transformou na primeira Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Naquele mesmo ano, em 1940, no dia 27 de junho, a Igreja Presbiteriana Conservadora estava formando o seu primeiro presbitério. E de lá até hoje, a igreja tem zelado por ser uma igreja firme no Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós entendemos o que significa batalhar pela fé. É sobre isso também que eu quero falar um pouco mais para os irmãos. Olha só que Judas convoca aqueles que devem participar da batalha. Quem são aqueles que lutam? Olha aí o verso de número 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Sabe quem está sendo chamado para batalhar? Essas pessoas aí, ó. Chamados, amados e guardados, do verso 1. Quem são os chamados, amados e guardados do verso 1? Meus irmãos, são os crentes, porque é esse o processo que Deus opera em nós, e isso nos traz um certo conforto. Ao mesmo tempo que você está sendo convocado para uma batalha, nós temos a garantia de sermos guardados por Deus para esta batalha, ou seja, a chance de perder é nenhuma. É muito bom saber que você vai para uma batalha e vai vencer a batalha, não é? Pois bem, é isso que Judas está garantindo. Quando Deus chama alguém para batalhar em favor do Evangelho, essa pessoa é um chamado de Deus, um amado de Deus e um guardado em Jesus Cristo. E é isso que Deus faz conosco. De acordo com Paulo, lá em Romanos capítulo 8, os versos 29 e 30, Deus de antemão nos ama, nos predestina, nos chama, nos justifica, nos glorifica. É isso que está lá em Romanos 8, 29 e 30. Então, se nós somos chamados, significa que nós atendemos o convite do rei para lutar ao seu lado. Se nós somos amados, se Deus nos ama, como Pai, Ele cuida de nós. E se somos guardados em Jesus, está correto o que o Senhor Jesus nos ensinou, quando disse que as ovelhas dele estão nas mãos dele e ninguém pode arrebatá-los das suas mãos. Quem pode tirar um salvo das mãos de Jesus? O pecado? O diabo? O mundo? A carne? Não. Ou a pessoa está ali, guardada,
ou ela não está ali. Não existe outra opção. E quem está guardado em Jesus Cristo tem a garantia da vitória. Então, o exército de Jesus é um exército chamado, amado e guardado. E é muito bom ter a garantia de que você vai para a batalha, enfrentar lutas externas, com a certeza da vitória. Talvez você esteja preocupado com a direção política do nosso país. Talvez você esteja preocupado com a moral e com a ética. Meus irmãos, existiu geração muito pior do que a nossa. A geração antediluviana era muito pior do que a nossa. Sodoma e Gomorra era muito mais pervertida do que os nossos dias. Pode ter certeza disso. Existiu uma geração pior do que a nossa. Essa não é a pior geração que pisou na face da terra. Com certeza não. Talvez você esteja preocupado com a ética, com a moral, com a economia, com a política, com a ciência, com a tecnologia, e você pensa, para que lado esse mundo está indo? Meus irmãos, esse mundo está caminhando segundo a história na qual ele sempre caminhou. A redenção se aproxima todo dia. Nós estamos nos últimos dias, nós estamos olhando para Jesus, nós estamos guardados em Jesus, nós somos amados por Deus, e isso tem que trazer consolo para nós. Eu não posso ficar desesperado, porque a política, a ética, a ciência, a economia não vai do jeito que eu gostaria. Eu tenho que ter a certeza de ser amado por Deus, chamado por Deus e guardado por Deus. Estou na batalha, estou batalhando sim, mas estou com uma garantia ótima da parte do próprio Senhor Jesus. As minhas ovelhas são minhas, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quer garantia melhor do que essa? Essa é a garantia que Jesus nos dá. O apóstolo Paulo também escreve lá em Tessalonicenses que nós somos chamados para guardar a fé. Eu quero ler esse texto com vocês. 2 Tessalonicenses 2. Os versos 13 e 14. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Olha-se a mesma linguagem de Judas. Irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos chamou para outra coisa, senão para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. E isso deveria nos dar alento, seguranças e garantias. Somos chamados para uma batalha? Sim, somos. Mas estamos guardados por Deus. Somos amados de Deus. Somos chamados por Deus e guardados em Cristo Jesus. Essa é a linguagem que Judas usa para chamar aqueles que estão batalhando. Primeiro ponto. Segundo, como é que nós devemos proceder na batalha? Veja aí o verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós lemos o verso 3 de Judas. Bom, quem são os convocados? Está aí, ó. Aqueles que Deus chama, ama e guarda em Jesus. Mas Judas diz, queria falar tanto sobre salvação, sobre o sangue de Jesus, sobre a redenção, sobre a glória que nós temos em Cristo. Não há tempo hábil. Os falsos mestres estão fazendo um grande estrago. Então eu preciso mudar de assunto e dizer para vocês que vocês precisam batalhar diligentemente pela fé. Diligentemente, meus irmãos, significa uma luta intensa, uma luta agonizante, uma luta renhida. Sabe o que é uma luta renhida? É uma luta que você pensa que não vai acabar.
ela está no seu auge, no seu ápice. Talvez você já tenha assistido alguns filmes de guerra. Eu gosto muito dos 3 filmes que foram lançados das Crônicas de Nárnia. Em cada um deles há uma guerra muito grande, não é? E no meio da guerra, cavalos, espadas e pessoas e bichos e rodas, tudo se mistura e uns morre do lado de cá, morre do lado de lá, a batalha é renhida. Judas está dizendo, vocês precisam batalhar diligentemente, porque a batalha é renhida. Isso quer dizer o seguinte, você precisa pisar no pescoço do seu inimigo até vê-lo vencido, agonizando. Judas está dizendo, não se brinca com heresia, não se brinca com o pecado, não se brinca com o mal. Se alguém ama a impiedade, se alguém ama a injustiça, essa pessoa precisa ser expurgada do meio do povo de Deus, expulsa de uma vez por todas, porque a batalha pela fé é uma batalha renhida. Por isso ele diz, batalhem diligentemente, e aqui nós temos uma causa a ser defendida, pela fé. E ele diz, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que fé é esta, meus irmãos? Judas não está falando daquela fé definida em Hebreus 11:1, não é essa. A fé de Hebreus 11:1 é o firme fundamento das coisas que se esperam, embora você não possa vê-las. A fé de Hebreus 11:1 é aquela fé salvadora que abre os teus olhos para fazer enxergar a verdade. Essa é a fé de Hebreus 11:1. Hebreus. Bem, a fé de Judas não é esta fé pessoal que abre os nossos olhos para a verdade, não. O que Judas está dizendo é que nós devemos defender o corpo de doutrinas que nós recebemos dos apóstolos. Então, cada crente deve saber o que crer sobre Cristo, sobre Deus, sobre a igreja, sobre a Bíblia, sobre o homem, sobre o pecado, sobre o juízo final. Isso pode muito bem ser resumido no credo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Essa é a doutrina básica, que cada um de nós deveríamos saber e conhecer. É isso que se chama fé em Judas. A fé entregue aos santos é um conjunto de verdades sobre as quais nós devemos crer, a ponto de evitarmos a heresia, o erro, a contaminação pelo pecado, a prostituição, a iniquidade. Essa é a fé, é o que nos salva dessas coisas todas. Então Judas está dizendo, se alguém vem falar contra o seu Senhor, se alguém vem ensinar heresia, se alguém vem dizer que pecado não é pecado, então você deve combater até a morte, e isso sim é motivo de combate. Dentro da igreja, a única coisa que justifica o combate é a heresia, o erro, o pecado. É isso. Então Judas está dizendo, lute diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma versão espanhola traduz da seguinte maneira, lute diligentemente, o que ela traduz como uma luta agonizante, ou contendais ardentemente. Como é que Judas nos manda arrumar confusão? Não é isso que ele está mandando fazer. Como é que Judas nos manda lutar contra outra pessoa? Bem, Judas nos manda fazer isso quando o que está em jogo é a doutrina dos apóstolos, é a verdade de Deus, é a palavra santa. Essas lutas existem hoje, meus irmãos.
Lá fora, eles desdenham do cristianismo, da Bíblia e da verdade. Não é assim? Lá fora, eles dizem, com todas as forças, que o que nós fazemos aqui é mera perca de tempo. Lá fora, o cristianismo tem sido desdenhado fortemente. E dentro da igreja, como é que isso funciona? Quando os crentes estão duvidando da palavra, quando os crentes acham que a Bíblia pode ter múltiplas interpretações, quando nós não achamos um padrão de verdade, quando eu quero que a Bíblia se adeque às minhas formas de dizer ou pensar, tudo isso são perigos. Os nossos pais lutaram contra isso em 1938. Pessoas que não acreditavam no inferno, nas penas eternas. Eles acreditavam no aniquilamento da alma. O ímpio morre e desaparece. Não tem punição para o ímpio. Esse aniquilamento é, sim, uma doutrina do inferno, para enganar as pessoas. Imagina como seria bom, né? Você faz tudo o que não presta e, no final da história, desaparece, some. Não tem punição, não tem juízo, não tem justiça de Deus. Isso é aniquilamento. Os nossos pais fundadores defenderam a fé. E este ponto da doutrina ficou muito bem esclarecido depois dos embates de 38 e 40. Pois bem, quem são os convocados? Verso 1, chamados, amados e guardados. Como é que eles devem proceder na batalha? Verso 3, batalhando diligentemente, fazendo o inimigo calar, pisando na garganta do adversário. Não tem outro jeito de tratar heresia. Se o herege não se converte, ele deve ser expurgado, porque a igreja não pode conviver com a heresia. Mas há um terceiro e último ponto que eu quero destacar, meus irmãos, que diz respeito aos inimigos da batalha. Como é que essas pessoas são? Você prestou bem atenção? A carta de Judas é semelhante à carta de 2 Pedro, onde eles tratam das características desses falsos profetas. Então, do verso 5 até o verso 16, Judas está dizendo como é que esses falsos profetas são. Primeiro, Judas exemplifica com exemplos da história. Ele cita o populacho do Egito, que morreu no deserto. Ele cita os anjos que abandonaram o seu próprio domicílio. Ele cita Sodoma e Gomorra. Ele cita o caso de Caim, o caso de Balaão. Então, são exemplos de como o mal tem invadido a história e tem prejudicado o povo de Deus. Depois que ele cita todos os exemplos, então ele vai dizer: os falsos mestres são assim também. Eles são tão perigosos quanto Caim, quanto Balaão, quanto o populacho que saiu do Egito, quanto os homens que habitavam Sodoma e Gomorra, e são tão perigosos quanto os anjos que abandonaram o seu domicílio e foram reservados para o juízo e para o inferno. Esses são os falsos mestres. Mas a figura mais clara deles está nos versos 12 e 13. Leia comigo aí. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Deixa eu explicar essa figura para os irmãos. Rochas submersas é uma imagem que Judas está usando de perigosos arrecifes ou rochas escondidas no mar que faziam afundar os navios. Os navios de antigamente, movidos à vela ou a remo, não tinham bons sonares como os nossos navios modernos. Bom sonares, é isso que eu disse, sonar, né? Aquele equipamento que emite ondas sonoras e identificam sólidos, né? Debaixo da água. Então, por não possuírem sonares, os navios iam navegando tranquilamente, de repente eles batiam numa rocha e afundavam. Estes homens, diz a Bíblia, são como essas rochas submersas. Eles enganam, eles ficam ali escondidinhos. O sonar não pode detectá-los. Quando o barco bate, eles afundam. Então, cuidado com eles. O texto continua dizendo: banqueteando-se em vossas festas de fraternidade, juntos sem qualquer recato. Eles não têm vergonha na cara.
Pastor, não é possível que alguém entre para a igreja, para destruir a igreja, para pregar heresia, para ensinar a maldade, para se prostituir. É possível, meus irmãos. E é isso que acontece, para fazer comércio dos crentes, para extorquí-los, para bajulá-los. Isso existe. Mas a nossa congregação tem isso, pastor? Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que na igreja de Cristo, espalhada pelo mundo, existem pessoas que entram para disseminar a maldade. A igreja conservadora, é claro que já foi vítima disso em várias instâncias. Falsos pastores, péssimos presbíteros, diáconos que produziram maldades. Eu estou falando de crentes que pecam e se arrependem, não, estou falando de pessoas que entraram na igreja para cometer maldades. Então não é à toa que Judas está nos alertando sobre isso. E ele diz mais, essas pessoas não têm recato, elas não têm vergonha na cara, são pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água. Sabe aquela nuvem, quando forma aquele tempo todo fechado, e você diz, agora vai cair um aguaceiro. De repente bate um vento, a nuvem vai embora, não chove coisa nenhuma. É isso. A outra figura, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Isso nós conhecemos pelo Evangelho, não é? A árvore boa deve produzir fruto bom. A árvore má não pode produzir fruto bom. Então, os falsos mestres são como árvores sem raízes, que não produzem fruto nenhum. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Sabe quando o mar traz aquele sargaço e fica aquela espuminha suja na beira, e você não quer entrar porque não quer ficar cheio de sujeira? Pois bem, Judas está dizendo, estes homens são como essas ondas que espumam suas próprias sujidades. Estrelas errantes, a comparação que Judas faz aqui é de um cometa. Eles chamavam os cometas de estrelas, né? Que corta o céu, produz um pouquinho de luz, daqui a pouco some na escuridão. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. É assim que esses homens vivem. Mas sabe o que é pior, meus irmãos? A pior coisa que eles fazem, volte um pouquinho aí, está no verso de número 4. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Estes homens batem no peito e dizem assim, se Deus me salvou, então agora eu posso viver do jeito que eu achar melhor. Isso é transformar em libertinagem a graça. É achar que você não tem que viver debaixo dos padrões divinos, já que você é salvo para sempre. Isso é impiedade, é maldade. E o pior, eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Tudo que a gente precisa na vida é ter o nosso Senhor Jesus Cristo conosco, dentro de nós, salvando-nos. Tudo que a igreja precisa para viver é do sangue de Jesus. Tudo que a igreja precisa é do pão do céu. Pão do céu, Jesus Cristo. Mas esses homens negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então essa batalha, meus irmãos, é externa e é interna, porque como Jesus é considerado fora da igreja? Um grande mestre, um espírito iluminado. Jesus é comparado a um homem sábio como Maomé, como Mahatma Gandhi, como Buda. Jesus não é isso, meus irmãos. Jesus é o homem Deus. Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus é o soberano, é o único. Ele não é só um mestre, não é só um homem. Pelo contrário, ele é Deus e é dele que nós precisamos. O que é necessário para que os jovens permaneçam na igreja? Conversão, amor a Cristo.
O que é necessário para que as crianças permaneçam na igreja? Conversão, amor a Cristo. O que é necessário para que as mulheres e homens permaneçam na igreja? Conversão, amor a Cristo. Fora disso, ninguém permanece na igreja. Não adianta eu produzir um show pirotécnico para manter os jovens na igreja. Se eles não amam a Cristo, eles vão embora. É isso que acontece. Não adianta eu promover uma festividade infantil para que as crianças permaneçam na igreja. Se elas não amam a Cristo, elas ficarão ali até o tempo em que seus pais obrigá-las. Depois elas vão embora. Não adianta a gente promover o chá das 5 para que as senhoras permaneçam na igreja. Se elas não amam a Cristo, elas vão embora. Não adianta a gente promover o churrasco e futebol para manter os homens na igreja. Se eles não amam a Cristo, eles vão embora. Tudo que nós precisamos é Cristo. E quando o falso mestre nega Jesus, e ele percebe que outras pessoas preferem suas próprias vidas, seus próprios costumes, seus próprios luxos a Jesus Cristo, eles levam estas pessoas embora. Então esses homens são muito perigosos, meus irmãos, porque são ímpios, são pervertidos, e eles estão negando o nosso soberano e Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é o fim deles? Negridão das trevas, juízo, inferno de fogo, como Sodoma e Gomorra. Mas esse é o modo de vida deles. Então Judas vai concluir a carta dizendo para nós que nós não somos assim. Nós evitamos o erro, batalhamos pela fé, salvamos as pessoas da heresia, porque estamos esperando aquele que é poderoso, aquele que nos guarda do tropeço, aquele que é único, o nosso Salvador, que merece honra, glória, majestade, poder, império e soberania pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, eu quero concluir esse sermão dizendo que nós devemos examinar, meus irmãos, a nossa luta pela fé. Quando nós entramos para a igreja, o que é que nós buscamos? Conforto, segurança, alegria, que todas as minhas vontades sejam cumpridas? Não, a gente busca servir a Cristo. A Cristo. A gente coloca um capacete, que é o capacete da salvação, a gente empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a gente veste a couraça da justiça, calça os pés com o evangelho da paz, para poder lutar e servir a Deus, não a mim mesmo, não aos pastores. Eu não estou servindo pastor, presbítero, diácono. Nós estamos servindo a Deus, e servindo a Deus nós servimos uns aos outros. É isso que nós entramos para fazer. E se no nosso serviço cristão, servindo uns aos outros, nós descobrimos que alguém é ímpio, odeia Jesus, nós expurgamos essa pessoa da igreja. E por quê? Porque ele oferece risco à fé autêntica e verdadeira. Quem não ama a Cristo é o cão que volta para o vômito. Quem não ama a Cristo é a lama, ou a porca que volta à lama. Depois de lavada, ela volta para a lama. Então, meus irmãos, ou nós amamos a Cristo, nós andamos com Cristo, vivemos com Cristo e batalhamos pela fé, ou nada faz sentido para nós. Nossas lentes foram ajustadas para amar ao Senhor, servir ao Senhor, servir uns aos outros e nos alimentar do verdadeiro pão do céu. A batalha não termina. Até o dia em que Jesus voltar, a batalha continuará renhida. Nós ainda vamos estar batalhando pela fé que diligentemente foi entregue aos santos. Mas a gente vai fazer isso com confiança, com alegria, com amor, porque estamos certos da vitória. O que diz o apóstolo Paulo? Em Cristo somos mais do que vencedores. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já vencemos. Em Cristo somos mais que vencedores. Estamos assentados nas regiões celestes com Cristo Jesus. Isso é alento para a nossa alma. Isso é alegria para a nossa alma.
Isso é a certeza, meus irmãos, de que somos guardados, amados, chamados por Deus para levar avante a bandeira do Evangelho. Tenha coragem, assim como os nossos pais tiveram de enfrentar a heresia, se ela aparecer na tua frente, tenha coragem de enfrentá-la. Tenha coragem de reafirmar a fé na palavra de Deus em Cristo. Tenha coragem de achar que você pode vencer os desafios desse mundo. Não só achar, mas vencer de fato. Tenha coragem para confiar exclusivamente em Deus, não no sistema político, econômico, social, ético, moral deste mundo, mas em Deus. As nossas armas, diz Paulo, não são carnais, repito. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para desfazer sofismas e levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Que Deus nos dê mais 83 anos, e mais 83, e mais 83, e tantos outros, quanto Ele tem reservado para a igreja conservadora. E que a obra do Evangelho cresça aqui, em Bezerros, em Caruaru, em Agrestina, em Pernambuco, no Brasil, no mundo, para que nós façamos como Judas, tributando honra, glória, majestade, poder ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.